mais um momento reflexão, tá certo? Dessa vez, nós vamos fazer aqui uma pequena leitura, certo? E meditarmos em Romanos, capítulo 7, versículo 7, quando o apóstolo Paulo, escrevendo aquela carta aos Romanos, tá certo? Ele faz a seguinte pergunta, uma pergunta retórica. Ele diz, é a lei pecado? Nós podemos entender, se você quiser verificar, que o apóstolo Paulo já inicia ali, já vem falando, já antes aí do capítulo 7, já durante a carta, sobre a lei. Ele já inicia alguns pontos aí tocando sobre a lei. E aí ele pergunta, é a lei pecado? E ele mesmo responde, não, a lei não é pecado, certo? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas ele diz, eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei. Então, o apóstolo Paulo nos explica que quando você conhece a lei, quando você conhece o mandamento, certo? Quando você conhece ali o caráter de Deus, você olha para aquela lei, para aquele mandamento e vai tentar cumpri-lo, você não consegue, certo? Mas a lei é pura e é santa. É isso que o apóstolo Paulo também fala, certo? Então, no decorrer da leitura aí, a partir do versículo 7, do capítulo 7 de Romanos, ele diz: "Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim", olha só, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. E aí ele usa um exemplo, logo na parte B do versículo 7, ele pergunta, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. E aí? Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Se a lei não tivesse dito que não era para cobiçar, se a lei não tivesse falado isso, se a lei não tivesse falado aquilo, como eu iria conhecer então o pecado? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós notemos que os mandamentos, por exemplo, né, não farás para ti imagem de escultura, não terás outro Deus diante de ti, não usar o nome do Senhor teu Deus em vão, guarda um dia para o santificar e tal, não adulterarás, não roubarás, não cobiçar algo do seu próximo e tal. Então o apóstolo Paulo diz que quando você olha para todos esses mandamentos, para essa lei, você acaba infringindo, certo? Algum ponto, ou dois, ou vários, ou sei lá, certo? E aí você se torna incapaz de cumprir, de estar cumprindo todos os preceitos dessa lei. E aí o próprio Paulo, né, responde à pergunta, essa lei, ela é má? Essa lei é pecado? Aí não, essa lei não é pecado, essa lei é boa, essa lei é santa. Porém, a lei desperta em mim o desejo da minha velha natureza, da natureza que herdamos dos nossos pais, a natureza adâmica, certo? E aí então nós caímos, nós pecamos, tá certo? Mas aí, durante todo o capítulo 7, ele vai explicar, ele como um bom judeu, um homem conhecedor da lei, um homem que tentava cumprir, mas não conseguiu os preceitos da lei, ele vai dizer como é que agora ele foi justificado, certo? Através de Cristo Jesus. Então isso aí é mais na frente, nós vamos fazer um outro vídeo, mas vamos ficando por aqui. Então o apóstolo Paulo responde a essa pergunta, é a lei pecado? De modo nenhum. Porém, irmãos, a lei, ela revela o pecado em nós. Ela nos mostra o que é o pecado. E através desse mandamento, o apóstolo Paulo diz, nós conhecemos que nós somos pecadores. Ele continua. E o mandamento que se me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento é santo, é justo e é bom. Então, irmãos, aqui nós podemos entender, por exemplo, uma lei de trânsito, quando essa lei não foi ainda aprovada, né? Por exemplo, uma moto andar nos corredores do trânsito. Essa lei não foi aprovada. Então você anda livremente sem estar infringindo nenhuma lei. Porém, quando chegar a lei dizendo que uma motocicleta não pode andar nos corredores do trânsito, a partir deste momento que essa lei for aprovada, você vai então deixar de andar nos corredores. Quando você andar, depois que a lei for aprovada, então você vai estar infringindo uma lei. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui com relação à lei. A infração você vai receber, você vai ter que pagar o preço por aquela infração. Mas essa lei que foi feita
né, do trânsito, ela é errada? Não, ela é para garantir a tua segurança. Errado sou eu que estou andando no corredor e infringindo essa lei. Então, é mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está querendo aqui nos mostrar, tá certo? Irmãos, aí, bom dia para vocês, fiquem na paz do Senhor e até o próximo vídeo, se Deus quiser.